Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, agora estamos muito perto dos 300 mil inscritos. Tá faltando muito pouco para bater, eu acho que essa semana já chega. E assim que a gente bater essa marca, eu vou fazer uma semana inteira de vídeos para vocês. Então não esquece de curtir esse vídeo logo aqui no começo, porque ajuda muito na divulgação do canal. Assim a gente chega logo nos 300 mil e começa logo essa semana inteira de casos, combinado? Aproveitando, né? Se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder as notificações. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória do padre Francisco Javier Bautista Ávalos, que se desenrola no bairro Miguel Hidalgo, localizado no distrito de Tlalpan, que pertence à Cidade do México. Durante mais de 15 anos, ele foi o padre da Igreja Católica Cristo Salvador. Os fiéis se reuniam ali não apenas por convicção religiosa, mas pela conexão genuína que sentiam com o padre, que se envolvia ativamente em diversas atividades e eventos sociais da comunidade. Desde a sua chegada em 2004, o padre Francisco conquistou o coração dos moradores, sendo admirado e respeitado por todos. Todos os dias, uma infinidade de pessoas, tanto residentes quanto visitantes, passavam por ali e muitos buscavam o padre acreditando que ele possuía poderes de cura, tanto para o corpo quanto para a alma. O padre Francisco se tornou uma figura célebre não só por suas missas, mas também por seus exorcismos e atos de cura. Sua abordagem diferenciada o levou a se tornar um convidado frequente em programas de televisão voltados para o sobrenatural e a publicar o livro Salmos e Orações para Curar a Alma. Uma cerimônia em particular o tornava ainda mais impressionante: o ritual de recepção, onde os fiéis compartilhavam suas angústias enquanto ele escutava e orava, muitas vezes utilizando óleo sagrado e água benta. Ao seu lado estava a Gil, uma mulher de 60 anos que se tornou uma espécie de sombra do padre, acompanhando-o em suas curas, rituais e exorcismos. A mulher era considerada uma colaboradora especial do padre. Eu preciso deixar claro para vocês essa questão do exorcismo, porque muita gente deve estar pensando que tem a ver com demônios e tudo mais. Só que na verdade nesse caso, esse padre, ele dizia que exorcizava o pecado das pessoas, as entidades malignas que faziam as pessoas pecar. Era esse tipo de exorcismo, tá, gente? Só para ficar mais claro para vocês entenderem. Bom, mas a Gil era considerada uma colaboradora especial do padre. Antes de assumir a paróquia Cristo Salvador, o padre Francisco já havia ganhado notoriedade na igreja marista, também na mesma região, onde começou a se destacar por seus rituais de exorcismo, com rumores de que teria recebido treinamento do Vaticano. Nos dias em que não havia rituais de recepção, a igreja continuava cheia, com missas que começavam bem cedinho. Um dos fiéis mais próximos do padre era um rapaz chamado Hugo Leonardo Avendanho, carinhosamente chamado de Léo. Então agora vamos falar um pouco sobre o Léo. Bom, ele nasceu em 1990 e ele cresceu em uma família tradicional e desde pequeno se destacou por sua inteligência e bondade. Inspirado pelo exemplo do padre Francisco, o Léo decidiu seguir o caminho religioso e após concluir o ensino médio, começou a estudar teologia. Após concluir a sua graduação, o Léo decidiu que a jornada do conhecimento ainda não havia chegado ao fim. Com um espírito inquieto e uma paixão pela psicologia, ele se matriculou no programa de mestrado em psicoterapia psicanalítica, na mesma universidade onde tinha estudado anteriormente. Mas o Léo era um jovem versátil e, em vez de se limitar a uma única área, ele resolveu unir os seus estudos com a busca pelo seu sonho religioso e resolveu fazer uma especialização como missionário e evangelizador. Ele acreditava que a ciência e a fé podiam andar juntas e dedicou-se a compreender os princípios
psicológicos que o ajudariam a analisar as complexidades dos distúrbios mentais. Com um posicionamento religioso bem definido, o Léo não hesitava em compartilhar suas ideias nas redes sociais, onde expressava tanto seu apoio à igreja quanto as suas críticas a certos aspectos da sociedade. Como muitos jovens da sua idade, ele adorava viajar, explorar seu país e descobrir novas culturas, tanto que ele já tinha ido para vários lugares do mundo. Em 2012, o destino o apresentou ao Padre Francisco e a partir deste encontro, uma amizade sólida começou a florescer. O sacerdote conhecia bem a família do Léo e o laço entre eles se fortaleceu ainda mais em 2015, quando Léo se tornou diácono. Sempre alegre e dedicado, ele estava sempre pronto para ajudar o padre e a comunidade da paróquia. A relação entre o Léo e o Padre Francisco era tão próxima que eles frequentemente se reuniam à noite para discutir assuntos da igreja. Algumas dessas conversas se estendiam até altas horas da madrugada e é agora que a história começa a ficar estranha. Isso porque o irmão do Léo, um rapaz chamado Josué, percebeu que o seu irmão estava muito ausente. Na verdade, a última vez que o Josué havia tido notícias do Léo foi na noite do dia 11 de junho de 2019. O jovem diácono estava vestido com calças azuis, uma camisa clara e sapatos pretos, pronto para mais uma reunião com o padre. Na manhã do dia 12 de junho, o Josué começou a sentir uma leve preocupação quando não conseguiu falar com o seu irmão. E também porque o rapaz não havia voltado para casa. O que começou como uma inquietação se transformou em desespero quando ele recebeu uma ligação do Padre Francisco, informando que o Léo não havia comparecido à reunião que eles tinham marcado na noite anterior. Imediatamente a família do rapaz e também o Padre Francisco ficaram extremamente preocupados, porque o Léo não tinha o costume de faltar aos seus compromissos, ainda mais sem avisar. Diante desse clima preocupante, o Josué decidiu ir até a delegacia para relatar o desaparecimento do irmão. Ele foi atendido em uma unidade especializada na busca e investigação de pessoas desaparecidas e com a voz trêmula explicou que a última vez que ele havia visto o seu irmão, ele tinha ido à Igreja Católica Cristo Salvador no dia anterior por volta das 19 horas. Ele ressaltou que naquele momento nem ele, nem a família tinham ideia de onde o jovem poderia estar. Os investigadores pediram detalhes sobre o trajeto que o Léo costumava fazer. O Josué narrou com precisão o caminho que o irmão seguia da sua casa no bairro Aulo, em Iztapalapa, até a Avenida Insurgentes, passando pelo eixo 3 e o viaduto que o levava até a igreja. Os oficiais perceberam que nessa região, gente, muitas casas e também comércios possuíam câmeras de segurança. Então a ideia era tentar recuperar essas imagens para traçar o caminho do rapaz desaparecido. Enquanto isso, uma equipe da Secretaria de Segurança Pública recebeu um relato sobre um carro suspeito abandonado no bairro Heróis de 1910, na rua Eucalipto. Os policiais atenderam ao chamado e, ao inspecionar um Chevrolet cinza, se depararam com uma cena macabra. O corpo de um jovem entre 25 a 30 anos, coberto por um cobertor amarelo no banco de trás. Os investigadores, pessoal, imediatamente solicitaram a presença de peritos em medicina forense e criminalista para dar início aos trabalhos. Durante a inspeção inicial, os especialistas detectaram sinais evidentes de agressão física em várias partes do corpo do jovem, especialmente na região do seu rosto. Para agravar a situação, foi constatado que ele havia perdido alguns dentes em decorrência ali dos golpes que ele tomou bem no rosto. A suspeita inicial, gente, indicava que a sua vida foi tirada por asfixia, mas é claro, né, que precisava de uma investigação mais profunda para desvendar os mistérios que cercavam a sua morte. E, claro, identificar aquela vítima. Os exames forenses, pessoal, revelaram que o jovem era o Giacomo Ugo Leonardo
Avendanho Chaves, que aos 29 anos havia perdido a sua vida em decorrência de uma asfixia mecânica. É claro que aquela notícia caiu como uma bomba para a família do rapaz e o seu desaparecimento foi rapidamente reclassificado como homicídio. Familiares, amigos e estudantes das faculdades da região se uniram em um clamor por justiça, organizando protestos que mostravam a fragilidade da segurança na sociedade. Apenas 2 dias antes, o país havia se chocado com o sequestro e também assassinato de um rapaz chamado Norberto Ronillo, um estudante de marketing internacional. Assim, os estudantes de diversas instituições de ensino, incluindo a Universidade Pedregal e a Universidade Nacional Autônoma do México, se uniram para criar um vídeo que circulou nas redes sociais, exigindo que as autoridades agissem rapidamente e garantissem a segurança de todos. No dia 13 de junho de 2019, o corpo do Léo foi levado à Igreja Católica Cristo Salvador para o seu velório. O padre Francisco, que havia sido uma figura central em sua vida, oficiou a missa e durante suas declarações à imprensa, ele expressou a tristeza da comunidade, lamentando que crimes como esse se tornassem rotina, gerando angústia constante em pais e filhos. No entanto, gente, segura lá, porque por trás de sua fachada serena e carismática, ele escondia um segredo repugnante e até aquele momento ninguém imaginava o monstro que aquele padre era. Bom, 3 dias depois da missa de despedida, as autoridades emitiram um mandado de prisão contra o padre Francisco, que agora era o principal suspeito na morte do Léo, ou seja, ele fez a missa da pessoa que lhe tirou a vida. As investigações revelaram provas irrefutáveis que o incriminavam. No dia 19 de junho de 2019, ele foi preso e levado para o Presídio Oriente, na Cidade do México. Uma das provas mais robustas contra o padre era, sem dúvida, as câmeras de segurança, e eu vou detalhar para vocês a cronologia que as câmeras mostravam. Bom, seguindo a linha do tempo, no dia 11 de junho, próximo das 23 horas, o carro do Leonardo foi gravado por câmeras nas ruas, indo rumo à casa do padre. Às 23 horas, ele enviou uma mensagem para o padre, dizendo que tinha chegado na casa dele. Após isso, o carro estacionou e ficou ali por 4 horas. Às 3 horas da manhã do dia 12 de junho, as câmeras flagram o carro do Leonardo saindo da casa do padre e depois seguindo pelas ruas da cidade, até que foi filmado chegando no local onde posteriormente o jovem foi encontrado sem vida. Alguns minutos depois, às 13h49 da manhã, chega ao local um outro veículo e fica ali parado próximo ao carro do Leonardo por um tempo e depois esse carro vai embora. 2 outras evidências robustas surgiram contra o padre Francisco também. A primeira surgiu de uma mensagem que foi enviada do celular do Léo, onde ele informava que havia chegado na casa do padre. Essa informação crucial foi desvendada após uma análise no celular do jovem diácono. A segunda evidência foram as chaves do carro do Léo, que estranhamente foram encontradas em posse do sacerdote, e não fazia sentido nenhum essas chaves estarem com ele, já que o Léo foi encontrado sem vida dentro do seu carro. Então, para o padre estar com as chaves, ele obrigatoriamente tinha que ter sido a última pessoa a estar com a vítima. Só que ele insistia que esteve o tempo todo dormindo na sua casa e que não tinha nada a ver com a morte do Léo. Mas é claro que esse álibi também nunca foi confirmado, tá? Ninguém podia comprovar que ele estava dormindo na casa dele. Além de tudo isso, também foi feita triangulação para obter a geolocalização do celular tanto do Léo quanto do padre Francisco, e ficou comprovado que ambos os telefones estiveram no mesmo lugar durante todo o tempo em que o crime foi cometido. Mesmo com tudo isso apontando para ele, o padre negou ter se encontrado com o diácono, insistindo que durante uma ligação com o Josué, algumas horas após o desaparecimento do rapaz, ele afirmou que o jovem não compareceu à reunião marcada. E ele disse que essa ligação para o irmão da vítima era uma prova concreta da sua inocência.
o que é bizarro, porque existiam imagens comprovando o contrário. E o mais bizarro de tudo isso é que fiéis que seguiam o padre se uniram para defender o homem, ignorando totalmente o fato das imagens das câmeras de segurança, das mensagens no celular do Léo e até mesmo do padre estar com as chaves do carro da vítima. Fora toda aquela questão da triangulação das antenas para obter a geolocalização dos celulares. Todos esses fatos foram ignorados pelos fiéis que acreditavam cegamente que o padre Francisco não tinha nenhum envolvimento na morte do Léo. E olha, daqui pra frente foi só ladeira abaixo, viu? Porque assim, o negócio foi ficando cada vez mais bizarro. Os fiéis, fervorosos em sua defesa, rapidamente se mobilizaram. Assim que a notícia da prisão do padre se espalhou, um grupo organizou ali uma passeata para protestar, clamando por justiça. A Naya, uma das manifestantes, desabafou lá para a imprensa. Isso é terrivelmente injusto. Estamos todos arrasados e feridos. As autoridades não estão fazendo o seu trabalho direito e estão crucificando um homem justo, um homem incomparável, nas palavras dela. Óbvio que o caso logo se tornou o assunto do momento, gerando uma onda de especulações em todos os cantos. A procuradora-geral Ernestina Godoy teve que intervir para desmentir alguns rumores, afirmando que a família não havia recebido nenhum pedido de resgate e descartou a ideia de um crime passional, apesar de alguns veículos de comunicação insistirem nessa narrativa. Segundo a Ernest, a investigação estava sendo conduzida como um homicídio e o fato era que o padre era o principal suspeito. Enquanto isso, informações vazadas sugeriam que a polícia havia encontrado imagens comprometedoras em um tablet do Léo, implicando encontros íntimos entre o padre Francisco e outros religiosos. Isso levou a especulações sobre extorsão como motivo para a morte, mas os investigadores não confirmaram essa hipótese, que foi rapidamente descartada pelos familiares da vítima, que disseram que jamais o Léo iria extorquir alguém ou se enfiar em uma lambança dessas. Foi aí que apareceu outra figura nessa história, uma jornalista investigativa chamada Lourdes Morua. Ela entrou no caso porque ela teve acesso ao processo e soltou uma verdadeira bomba em um programa de TV. Ela revelou que a linha de investigação estava focada em extorsão, mas nada ligado ao envolvimento íntimo entre o padre e o Léo. Segundo ela, o Léo havia descoberto irregularidades na administração dos recursos da paróquia e o padre Francisco estava pagando pelo seu silêncio. A Lourdes também destacou o estilo de vida do Léo, que parecia bem além do que um estudante comum poderia manter. Ele não tinha um emprego fixo e vivia apenas de um auxílio que recebia do governo após o falecimento da sua mãe, que ocorreu em 2019. E mesmo assim, o jovem já tinha feito várias viagens internacionais, viagens para Miami, tinha um estilo de vida caro, andava em um bom carro e tinha acabado de alugar uma boa casa que ficava bem próxima à igreja. Uma informação importante é que ele nem chegou a se mudar para essa casa, tá? Ele tinha alugado recentemente e antes de se mudar, ele acabou perdendo a sua vida. Só que isso foi alvo de uma outra teoria que eu vou contar para vocês mais à frente. Isso porque um amigo dele estava morando na casa. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas deixa eu continuar aqui na cronologia dos fatos. A Lourdes também descobriu que havia várias transferências bancárias entre o padre Francisco e o Léo no extrato da conta do rapaz. E tudo levava a crer que o padre estava sendo mesmo chantageado pelo Léo e que tirou a vida do rapaz para acabar com as chantagens. Mesmo assim, o padre Francisco insistia em sua total inocência. Um outro padre chamado Hugo Valdemar, que era ex-porta-voz da arquidiocese, também defendeu o padre, alegando que as autoridades estavam manipulando as evidências e reafirmando a calma do padre Francisco, prometendo que os advogados apresentariam provas da sua inocência. Os advogados do padre Jorge Quadra e Jorge Pinuno não mediram esforços para afirmar a inocência do seu cliente e questionar a condução da investigação. Na visão deles, os vídeos que supostamente colocavam o padre com a vítima no local do crime não eram suficientes para responsabilizá-lo
pela morte do Léo. Muito menos o fato do padre Francisco estar com as chaves do carro do Léo. Eu não sei como que a defesa ia rebater isso, mas eles disseram que isso não provava nada. Assim como os representantes da igreja se posicionaram em defesa do padre, a comunidade de Miguel Hidalgo fez o mesmo. Desde que souberam ali da detenção do padre Francisco, manifestantes de apoio e solidariedade surgiram e a população se mostrou inabalável nos meses seguintes. Um grupo significativo dentro da comunidade insistia que as autoridades haviam cometido um erro e que o padre Francisco jamais poderia ter cometido um ato tão abominável. Os defensores do sacerdote não se limitaram a orações ou manifestações dentro da igreja. Eles levaram seu descontentamento para as ruas, organizando protestos que atraíram muitos moradores da região. Com cartazes, faixas e roupas personalizadas, eles clamavam pela liberdade do padre, insistindo na sua inocência. Uma grande manifestação chegou a bloquear a movimentada Avenida Insurgentes, enquanto os fiéis se reuniam na igreja Cristo Salvador, onde após rezar, proclamaram em alto e bom som a inocência do padre. Durante essas manifestações, os membros da comunidade também denunciavam os supostos excessos da mídia, acusando-a de espalhar informações falsas, de sensacionalizar o caso. Algumas pessoas expressaram a sua indignação de forma tão intensa que chegaram a ameaçar fisicamente a integridade de alguns jornalistas que cobriam a situação. Mais de um ano após o trágico ataque que resultou na morte do Léo, a família Avandenho relatou que em dezembro de 2020 ocorreu a primeira audiência no tribunal, onde o padre Francisco estava sob custódia preventiva como principal suspeito do crime. Naquela audiência, tanto a acusação quanto a defesa apresentaram provas e dados que seriam analisados. O único familiar a prestar depoimento foi um primo do Léo e em abril de 2021, após avaliar todas as evidências apresentadas, o tribunal declarou o padre Francisco Javier Bautista Avalos culpado pela morte do jovem Hugo Leonardo Avendanho Chaves. Segundo o juiz do caso, as provas eram robustas e irrefutáveis. Existiam provas de imagem e isso era o suficiente para incriminar o padre. Além de, claro, a geolocalização dos celulares, a inconsistência no depoimento do padre, a chave do carro onde a vítima foi encontrada, que estava na posse do padre. Enfim, as provas realmente eram muito robustas. A única coisa que não tinha como saber era a cronologia do ataque, porque como o padre não confessava, não tinha como saber como ele fez para levar o Léo até aquele local e encerrar com a sua vida. Mas as provas do crime eram irrefutáveis e a partir desse momento apenas restava aguardar a audiência de sentença, que ocorreu no dia 9 de abril de 2021. O padre foi condenado a 27 anos e 6 meses de prisão e, além disso, foi ordenado a pagar 422 mil pesos, cerca de 25 mil dólares, como reparação aos familiares. Durante a audiência de sentença, também foi informado que o religioso não teria direito a nenhum atenuante devido à gravidade do crime e também por ele não ter confessado. Os defensores do padre anunciaram que iriam apelar da decisão do tribunal, assegurando que tinham argumentos suficientes para defender sua inocência. O próprio padre usou as redes sociais para informar que em breve tomaria as providências necessárias para recorrer da sentença, pedindo aos seus seguidores que aguardassem novidades. Ele sempre manteve a sua inocência, alegando que estava em seu quarto naquela noite fatídica, mas a gente sabe que a história do padre não bate. Existem provas que ligam ele ao crime. Mesmo assim, ele pretende recorrer da sua sentença e não conta o que realmente aconteceu naquele dia. E essa situação, gente, fez várias teorias surgirem. Além daquela teoria da chantagem, que foi explanada pela jornalista investigativa, uma outra teoria muito forte surgiu. Foi divulgado pela imprensa que o padre ajudava financeiramente o Léo porque apostava que o rapaz se tornaria um grande padre no futuro. Só que em determinado momento ele descobriu que o rapaz era gay e para ele isso era inaceitável, porque ele era um servidor de Jesus Cristo. Foi então que ele convenceu o Léo que
que para continuar o ajudando financeiramente, o rapaz teria que fazer um exorcismo de todo o mal que tinha dentro dele e que fazia ele sentir atração por outros homens. Segundo essa teoria que foi explanada, o padre convenceu o Léo a participar deste ritual e deu as coordenadas para o rapaz ir até o local onde posteriormente o seu corpo foi encontrado, porque lá eles fariam esse exorcismo. Seguindo essa linha de raciocínio, o ritual deu errado e resultou na morte do Léo. E depois disso, o padre resolveu tentar encobrir o crime e se declarou inocente de tudo isso. Essa teoria ganhou bastante força porque foi relatado que o Léo ainda não tinha se mudado para sua casa nova, mas um amigo que supostamente era seu namorado já estava morando no imóvel. Lembra que eu falei isso para vocês lá atrás? Então, foi isso que ajudou essa teoria a tomar muita força. De qualquer forma, gente, a família do rapaz negou que ele fosse homossexual, mas é aquilo, né? Às vezes o rapaz guardava segredo, nem tudo a gente conta pra família, então não tem como saber essa questão. A verdade é que só saberemos o que realmente motivou esse crime horrível no dia em que o padre resolver abrir a boca. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, em qual teoria vocês acreditam mais, ou vocês acham que não tem nada a ver e que pode ter acontecido alguma outra coisa. Se você tem ideia de alguma outra coisa que pode ter acontecido, deixa pra mim aqui nos comentários, deixa a sua opinião aqui, que eu adoro passar horas lendo os comentários de vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.